Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Estou eu aqui novamente hoje para estar lendo mais dois capítulos da palavra, né? Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Samuel. A gente vai estar lendo esses dois capítulos e vai estar olhando e observando aí o contexto aí que fala aí sobre o nascimento de Samuel e como que foi aí o seu início do seu ministério aí com Deus aí, né? O que Deus tinha com ele, né? O que tinha para ele, né? No Novo Testamento a gente tem uma figura parecida também, é João Batista, né? João Batista prepara o caminho para Cristo, né? Para Jesus. E Samuel também ele prepara ali o caminho para os primeiros reis ali, né? Que a gente vai ver o primeiro rei Saul, ele foi a pedido do povo, né? Igual, digamos, o povo ali queria um rei e o Senhor ali permitiu que Saul fosse o primeiro rei. E depois, consequentemente, vem o rei Davi, né? Então, a gente vai vendo essas questões aí, né? Mas vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 1, fala bem assim, ó. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de Eliú e bisneto de Tol, filho de Efraimita, Zufe. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho.
e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Estiló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou a Deus, né? Então, ela ali testemunhou ali para o sacerdote Eli, né? Que aquela situação que ela estava antes, ela estava orando e pedindo um filho, né? E como o Senhor concebeu, ela estava oferecendo ali para ele estar trabalhando para Deus, né? Então, ele estava ali como um sacerdote também, né? Estava sendo instruído desde criança, né? No capítulo 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele que julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes, e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão se despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli, né? Então, interessante de ver aí desde criança, né? Samuel ali ele já estava sendo orientado para ser um sacerdote, né? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar.
ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, né? Então, ali dá para a gente entender que eles eram arrogantes, né? Ímpios mesmo, eles não se importavam ali com o sacrifício ali que o povo trazia, né? Os holocaustos. E eles ali, os dois filhos, né? Acabavam ali pegando ali as porções melhores ali e acabavam consumindo, né? Até queriam assar carne crua, né? Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. É interessante, às vezes, a gente analisar essa crescia na presença do Senhor, né? A gente que tem filhos, a gente se esforça, né, todos os dias de estar mostrando para eles e estar falando do Senhor, né, desde criança, que eles cresçam na presença do Senhor, né, que assim a gente entende que eles vão ser livrados do mal, né? Então o mal não vai estar pegando eles de uma forma, né? O mundo não vai estar consumindo, né? Se eles estiverem na presença do Senhor, né? E não criar de qualquer jeito, né? Sempre está instruindo, né? A gente sempre tem exemplos, né? No nosso redor, né? Só a gente olhar e mostrar para os nossos filhos, olha, assim não procede, assim que procede, né? Então o certo, né? A gente que é cristão hoje, a gente tem que ter uma mente de Cristo, né? Pensar como ele pensa, né? E essa questão de crescer na presença do Senhor cabe muito para a gente olhar os nossos filhos, né? Como que eles estão crescendo, né? Às vezes eles fogem para cá ou para lá, mas a gente tem que estar instruindo eles com os princípios básicos e simples que o Senhor nos ordenou, né? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sobre o domínio do Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo.
É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você será aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todos descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da sua vida. E o que aconteceu a seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que eu ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer, né? Então, um homem de Deus aí foi e repreendeu Eli, né? Dando aí o que o Senhor ia fazer, né? Então, deu para entender aí com todas as palavras que o Senhor não se agradava ali do jeito que Eli educava os filhos dele, né? Então, foi repreender eles depois de velho, né? Onde já não adiantava mais, né? Então, e o Senhor já tinha ali com tudo que ia eliminar esses dois filhos dele, né? Mas enfim, para frente a gente vai vendo o desfecho aí desse livro de Samuel, né? Que é importante a gente estar meditando nesses detalhes aí, né? Até para a gente pôr em prática com os nossos filhos nos dias de hoje, né? Quando é pequenininho, a gente ainda, com a graça de Deus, a gente consegue estar ministrando bem com eles, né? Depois que cresce já fica difícil, né? A gente tá falando alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus abençoe. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. E vamos continuando aí com as nossas leituras. Até mais!